É natural, né? É bastante natural, na verdade, porque é o seguinte: o presidente Lula, ele tá, inclusive, os meses em que houve mais gasto, foram os meses que ele passou, fez mais viagens ao exterior. Depois de um país, depois de 4 anos de um governo, de um presidente que era visto como um pária global, que era visto como uma pessoa tipo que os outros governantes não queriam nem ter perto. Né? O Brasil ele precisa, ele tem quase uma obrigação de voltar a estabelecer laços políticos e econômicos com o restante do mundo. Estabelecer laço político, uma visita de um presidente da República não é simplesmente, oi, vão apertar a mão e tirar foto. Isso aí é o que o Bolsonaro fazia. Vai tomar sorvete em Roma, vai comprar um terninho, vai fazer alguma coisa nesse sentido. Né? O que uma visita presidencial faz é carrega um monte de empresários, carrega um monte de políticos, carrega um monte de gente para fazer acordo, para fazer convênio, para fazer apoio mútuo e para vender. A ideia é vender os produtos brasileiros no exterior. Né? Viagens como essa são viagens também de caixeiro viajante para vender produtos brasileiros no exterior. Pergunta para a indústria, pergunta para a agricultura a importância de fazer contato, de vender, de fazer acordo com países que podem ser, que são e que podem ser grandes compradores do Brasil. E aí você pega o governo brasileiro, deve no final do governo, etc., tal, vai e libera as contas como é de praxe. Deveria, na minha opinião, poderia até liberar antes, eu acharia muito melhor, eles falam que é por questão de segurança, mas espero que em algum momento, é claro, deve ser liberado, né? Esse, afinal de contas, estamos numa democracia. Agora, a questão é a seguinte, nos meses, você vai pegar os gastos de viagem, são gastos importantes. Por outro lado, o que o Bolsonaro gastava? Bolsonaro gastou e torrou dinheiro em coisa que não tinha a ver. O Bolsonaro gastou, tem matérias mostrando, matérias desse ano, na hora que os dados do cartão corporativo do Bolsonaro foram liberados, que o Bolsonaro gastou 4,7 milhões de reais só em feriadões e motociatas. Ou seja, quando ele estava curtindo férias, ele gastava uma grana violenta no Guarujá, em São Francisco do Sul, andando de jet ski, indo no Beta Carreiro World, tipo, se divertindo, dando cavalinho de pau em carro, Não né? Ele trabalhava, torrava né? dinheiro, ele não trabalhava, ele gastou uma grana violenta em McDonald's, em fast food, e na época da campanha eleitoral, que ele usava o cartão corporativo para pagar a Motociata. eleição dele. Isso é inaceitável. Aí é um absurdo. Não tem espaço para falso paralelismo. O Lula está gastando para trabalhar. O Bolsonaro para fazer campanha eleitoral ou para vagabundear. E a gente sabe que esse começo aí, como justificou a presidência, foram muitas viagens, né? E é claro que nas viagens acaba gastando-se mais. Vamos ver com o passar, né, do tempo como é que isso vai se equalizar, né? A gente viu gastos próximos até se comparar com outros ex-presidentes. De qualquer maneira, está aqui registrado o assunto, né? Um debate grande nas redes sociais. Os oposicionistas têm usado muito isso, né? Falado sobre o custo de hotéis, hospedagens. Eu tenho visto aí comentários nesse sentido nas redes sociais e também em alguns veículos de imprensa, né? Pessoas que falam sobre esses custos todos. O problema, Diego, que é o seguinte: eu acho que é válido. Eu acho que as pessoas podem discutir o preço do hotel A, o preço do hotel B, etc. e tal. Agora, fazer que nem eu já vi, um falso paralelismo, dizendo: olha só, o Lula está gastando mais que o Bolsonaro. Lógico, ele está trabalhando. Sabe? Você pode discordar, como eu já discordei em texto, de várias reuniões que ele fez. Só resgatar. Sabe? Agora, ele está fazendo ter reunião, o Bolsonaro estava fazendo o quê? Você vai pegar aqui, ó, uma agenda eleitoral em Vitória da Conquista em agosto do ano passado, ele gastou 50 mil reais em lanche, fora hospedagem de 50 pessoas em um hotel, era ação eleitoral do Bolsonaro. 63 mil em hospedagem, em outubro, para lanches e um cercadinho para proteção em Teófilo Otoni. Em Aparecida, onde ele fez também um ato eleitoral, mais 64 mil reais gastos num evento eleitoral, 18 mil em hotel, 16 mil em lanchinho. Aí, pelo amor de Deus. Mas aí o presidente gastou tanto para viajar. Repito, se der para gastar menos, sempre melhor, garantindo segurança do presidente. Tanto o Bolsonaro quanto o Lula tinha que ter segurança garantida. Agora, segurança garantida para quê? Para trabalhar ou para andar de jet ski? Foi exatamente isso, Diego. Eu até escrevi, né, na minha coluna hoje sobre isso, né, a respeito da necessidade de desbolsonarizar a Polícia Rodoviária Federal, né, e a desbolsonarização da Polícia Rodoviária Federal pode ajudar a reduzir mortes de civis e evitar golpes de Estado, né? Vamos até lembrar,
tivemos a morte da menina Heloísa Santos Silva, né, apenas 3 anos com tiro na cabeça, como o Diego acabou de colocar, né, em uma ação da Polícia Rodoviária Federal em Seropédica, no Rio de Janeiro. Ela ficou 9 dias sofrendo no hospital e veio falecer. Mas esse não foi o único caso, né? A gente teve outros casos também graves, tristes, que marcaram negativamente a Polícia Rodoviária Federal nos últimos tempos, né? A gente teve o caso do Genivaldo Jesus Santos, né? Um homem negro, 38 anos, desarmado, que estava dirigindo uma motocicleta velha, tinha doença mental. Ele foi, na verdade, parado pela Polícia Rodoviária Federal em Sergipe, em Umbaúba, colocado na traseira da viatura, jogado uma bomba de gás lá dentro, ou seja, criou-se uma câmara de gás e ele acabou morrendo asfixiado, morrendo sufocado. Os 3 policiais foram demitidos, então tem um processo penal contra eles, né, demitido agora pelo ministro Flávio Dino, mas isso também não basta. No ano passado, a gente teve ações com participação da Polícia Rodoviária Federal, ações em comunidades, né, como na Vila Cruzeiro, né, lá no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, em que levou à morte teve uma que levou à morte de 23 pessoas, o outro à morte de 8 pessoas, que era a Polícia Militar com a Polícia Rodoviária Federal dando apoio, que também é muito triste, ou seja, tivemos mortes de civis que, em parte, são decorrência, né, de uma certa filosofia da corporação sob Jair Bolsonaro, né? Sob Jair Bolsonaro, de certa forma, a Polícia Rodoviária Federal acabou sendo escolhida quase como uma guarda pretoriana do presidente, né? A gente teve também um outro caso que, falando isso de violência contra o cidadão, nós tivemos os casos de violência contra as instituições, né? Durante o segundo turno das eleições do ano passado, Silvinei Vasquez, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, instalou bloqueios ao longo, né, de rodovias no Nordeste, no Norte, principalmente no Nordeste, principalmente em regiões onde Lula teve uma votação boa no primeiro turno, né, e o que dificultou a chegada de eleitores. Né? Se não fosse Alexandre Moraes dizer, olha, ou você desmonta isso aí em 20 minutos, você está preso, né, poderia ter influenciado o resultado da eleição. E depois também a própria Polícia Rodoviária Federal fazendo vistas grossas para os trancamentos de rodovia por caminhoneiros e por outros golpistas no pós-resultado das eleições. Né? O que levou o Silvinei Vasquez agora está preso, o Anderson Torres, que era ministro da Justiça na época, chefe de Silvinei, ficou 4 meses preso também, tudo por conta de ações golpistas. Ou seja, é claro que a gente vai vamos falar mais sobre isso no programa, né? Não quero me estender muito. É claro que colocar e punir os assassinos da Heloísa, punir os assassinos de Genivaldo, punir os responsáveis pelas chacinas da Vila Cruzeiro são fundamentais. Punir os responsáveis por levar a Polícia Rodoviária Federal a contribuir com processos golpistas também é fundamental. Só que, para além disso, a gente precisa, não se resolve só com aulas de direitos humanos, a gente precisa também revisão do papel e dos métodos da polícia. Setores estão impregnados com aquela ideia de que eles podem fazer tudo, que não vai acontecer nada com eles, né? E um outro setor sabe que a sociedade, uma parte da sociedade está pouco se lixando com eles mesmos, pagando salários ridículos, cobrando para que se sacrifique em nome do patrimônio alheio. É claro que você tem uma desconexão com a sociedade. Então, a gente precisa quase de uma revolução na polícia brasileira, e a polícia de nível federal não está ausente disso. Não, exatamente, Diego. Tipo, isso, na verdade, fica girando na minha cabeça, né? É aquela coisa, se todo mundo aqui já foi, ainda mais nós homens, que a gente cresce para ser monstrinho, né? A nossa criação, e não é nem questão do pai, mãe, não, é a sociedade, né, que cresce assim, por isso mesmo, nós que temos um mínimo de bom senso, de consciência, a gente precisa conversar com as outras pessoas, educar as gerações mais jovens para avisá-las disso, né? Discuti-las com isso, educar as nossas gerações, mais velhas, tudo nesse processo. Mas é inacreditável, né, Diego? Porque se a gente vamos pegar essa cena, se fosse a mesma cena, pega 20 rapazes manipulando seus órgãos genitais, vamos colocar que eles estivessem neste exato momento, se eles tivessem feito isso, por exemplo, na praia, né, junto a outras pessoas vendo, ou num baile funk,
né? Ou em qualquer lugar, assim. O que ia ter nesse momento? Ia ter nesse momento o pessoal gritando na sociedade, pedindo prisão para essas pessoas, iam caçar esses jovens assim, não, imagina o que fizeram na praia, atentado violento ao pudor, olha que absurdo, vamos pegar, tu pega, porque se fosse pobre preto na praia fazendo isso, ia estar preso neste exato momento, ou, né, sei lá, expulso de onde trabalha, né, defenestrado. Só que como é um grupo de jovens brancos, a maior parte das pessoas faz o quê? Torce o nariz, olha que nojinho, olha que reclamação, que coisa horrível, não faz isso, mas a gente precisa entender, são jovens, estão em período de crescimento, estão em desenvolvimento. O pior é que é o seguinte, no Brasil, o direito a errar, ele é dos brancos e dos jovens brancos, né? E a culpa por tudo que acontece de ruim é sempre de moleque negro. Esse é o grande ponto. E eu acho que é isso sai de uma questão para além da questão bizarra, para além da questão de que vão ser médicos, vão atender, sabe? Dali pode sair um novo Rogério Abdelmaci, pode sair um novo anestesista estuprador, ou pode sair, não sei, pode acontecer muita coisa. Sabe, se esses jovens não forem dados para eles orientação, né, na vida, pode acontecer muita merda para aquele pessoal, dado que o que eles fazem em grupo é aquilo, né? É uma coisa de um atentado violento ao pudor. Agora, para além dessa questão que vai ter que ser resolvida pelas escolas, pelo Conselho Federal de Medicina, pelas famílias, pela polícia e tudo isso mais, tem essa questão comparativa que é colocada diante dos nossos olhos, né? No Brasil, branco jovem comete erro e preto e pobre comete crime. Infelizmente é assim. E, infelizmente, este é um momento importante para a gente poder rediscutir isso, né? Ah, você está querendo punir, jogar atrás das grades? Não. Estou querendo aproveitar, pelo contrário, para discutir as outras coisas. Porque por muito menos que isso, preto e pobre vai passar uma temporada longa na cadeia. O gabinete do ódio, acho que o pessoal precisa lembrar, né? Ficou bastante em evidência na época da CPI das fake news, né? Que acabou travada, assim, não indo para não gerando o impacto final que se esperava, né? Que havia segundo as denúncias das pessoas dentro da CPI das fake news, havia uma estrutura criminosa que operava dentro do Ministério do Palácio do Planalto, né? Com um pessoal que estava ligado ao vereador Carlos Bolsonaro, que é o cabeça da comunicação digital do ex-presidente Jair Bolsonaro, que operava dentro do Palácio do Planalto, né? A partir do Palácio do Planalto, distribuindo mentiras, distribuindo desinformação que ajudava o governo Jair Bolsonaro e atacando pessoas que eram consideradas críticas ou adversárias do governo Jair Bolsonaro, entre jornalistas, políticos e outras figuras públicas, né? Muito ódio, muita intolerância, muita violência, muito sangue derramado aconteceu por conta da ação do gabinete do ódio. E não tenha dúvida nenhuma que o gabinete do ódio também está por trás de muito dessa intentona golpista que aconteceu. Muito do golpismo espalhado nas redes sociais é responsabilidade, é culpa, está diretamente relacionada à atividade do gabinete do ódio, né? E se isso não for depurado, se isso não for colocado a limpo, vai acontecer de novo, porque é visto no submundo da política como uma prática a ser copiada, né? E essa prática da extrema-direita é vista como uma prática a ser copiada, porque ó, deu certo, sempre deu certo. Então, as pessoas envolvidas naquilo precisam ser punidas. Agora, punir o gabinete do ódio nesse sentido significa chegar ao fio do novelo de lã ao próprio Carlos Bolsonaro. Olha, Diego, no G7 lá em Hiroshima em maio, né? Foi que não foi, foi que não foi, acabou não fundo, assim, não acabaram não se encontrando. Os Zelensky e o Lula já trocaram, como você bem falou, farpas. O Lula, ele tem ele tem tentado, né, participar das conversas de paz, né, tem tentado articular uma saída, né, para a guerra na Ucrânia, né, ele tem tentado articular, por isso ele conversa com o Putin, só que o Zelensky, né, ele não gosta, esse diálogo, esse canal de comunicação que o Lula tem com o Putin para o Zelensky vê isso com péssimos olhos, o Zelensky gostaria que o Brasil abraçasse a Ucrânia, condenasse o Putin, desse as costas para o Putin, mas o que o Lula fala é que uma negociação de paz tem que ser conversado com os dois lados, né? Tanto com a Ucrânia quanto a Rússia.
E o Zelensky fala, não, o Lula tem que condenar mais a Rússia, né? E o Putin também fala, não, não, o Brasil tem que condenar mais a Ucrânia, e fica nessa coisa. Eu acho que vai ser bastante saudável. Não acho que o Zelensky vai abraçar qualquer hipótese ou qualquer sugestão de criação de um grupo de paz que nem o Lula tá sugerindo. Né? Até porque, e vamos ser sinceros, a questão da guerra da Ucrânia, ela, na verdade, está muito além dessa capacidade atual. Você precisa, na verdade, a Ucrânia e a Rússia, né? A verdade é o seguinte: uma negociação de paz, ela só vai acontecer com cessão de ambos os lados nesse momento. E esses momentos os lados não querem ceder. Porque é o seguinte: uma potência nuclear como a Rússia, ela não vai simplesmente bater em retirada. Né? Isso é claro que a Rússia foi o país invasor, não tenha dúvida nenhuma. A Rússia trouxe desgraça para aquela região também, não tenha dúvida nenhuma. Eu falo isso desde sempre. Só que ela não vai simplesmente bater em retirada porque ela é uma potência nuclear, né? E ao mesmo tempo, do outro lado, você tem a Ucrânia abastecida pelas armas da OTAN e que também com um poder de fogo durante um bom tempo, né? Enquanto você não tiver os dois lados topando, olha, eu abro mão aqui, você abre mão ali, a gente tem um canal, um corredor, ou seja, tem que ter uma saída honrosa para os dois lados, senão você não vai conseguir. Aquela coisa, os dois lados estão buscando a vitória, né? A Ucrânia pode até ganhar, pode, mas do outro lado também tem uma potência nuclear que vai saber o que vai fazer. Então, não é tão fácil o Brasil chegar e falar, pô, vamos dialogar, né? É um diálogo que depende dos dois lados quererem. Muito interesse por trás também, além dos dois lados, né? A gente Exato, tipo, você tem a OTAN inteira, os Estados Unidos, você tem a União Europeia, principalmente os Estados Unidos, você tem um interesse de enfraquecer a Rússia nesse processo, de um lado, e do outro lado, os próprios interesses internos de manutenção do poder do próprio Putin, né? E a China por trás também. É isso. Vamos ver o que vai acontecer quarta-feira desse encontro, o que sai desse encontro. Aliás, quarta ele também se encontra, o presidente Lula, com Joe Biden, né, o presidente dos Estados Unidos. Amanhã tem a abertura ali da Assembleia da ONU. O Brasil, como sempre, né, abre, salvo engano, 10 da manhã. Né? Então, tem uma expectativa. O que será que sai desse discurso do presidente Lula? Deve falar bastante sobre o meio ambiente, essas questões que estão em debate mesmo, né, Sakamoto? Meio ambiente, vai falar sobre guerra na Ucrânia, vai falar sobre clima, vai falar sobre desenvolvimento sustentável, vai falar sobre trabalho decente e o trabalho em plataformas, né? Ele, inclusive, está querendo uma ação global pelo trabalho decente junto com o Biden, né? Que ele deve levar essa questão, pode citar a regulamentação de plataformas também no meio, né? Ele pode, e ele vai falar da necessidade do diálogo internacional, da paz. Ou seja, o Brasil volta a ter digamos, uma situação. É porque é o seguinte, durante 4 anos, né, após 4 anos de Bolsonaro, o Lula deve garantir que o Brasil não passe vexame na ONU. Bem pelo contrário, né? O Brasil, sob Lula, é uma figura que tem um carisma internacional, ele tem, por mais que ele brigue aqui e ali, discuta aqui e ali, mas ele é aberto ao diálogo, ele é aberto à conversa, e ele não é enxotado por um cantinho, como aquela cena ridícula no G20 em Roma, que o Brasil teve que passar por Bolsonaro, e bem pelo contrário, o Bolsonaro ele usava o púlpito da Assembleia Geral da ONU para fazer um discurso voltado para os seus seguidores no Brasil, de tão pequeno que ele era, né? Então, agora a gente volta a ter um discurso de estadista, como foi de outros presidentes antes de Bolsonaro. Qual